Você sabe a diferença entre bipolar e narcisismo? Se não, fica comigo nesse vídeo porque nós vamos tratar desse assunto. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, psicanalista, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. A confusão entre transtorno psicológico é muito mais comum do que se imagina. Porque, especialmente quando se trata de comportamentos intensos, instáveis, emocionalmente desafiadores. Entre os equívocos mais comuns, mais frequentes, estão a associação entre o transtorno bipolar e o transtorno de personalidade narcisista. Ora, embora ambos possam envolver alterações de humor, ambos possam oferecer relações difíceis e comportamentos que afetam profundamente o convívio social, elas são estruturalmente e verdadeiramente distintos na sua origem, no seu funcionamento psíquico, na sua implicação clínica. No vídeo de hoje, eu quero abordar esse tema porque se faz necessário termos um esclarecimento maior sobre uma perspectiva psicológica, psicanalítica, as diferenças fundamentais entre transtorno bipolar e transtorno de personalidade narcisista, além de explorar as consequências emocionais, relacionais e sociais desses transtornos. Então, o que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar é um transtorno de humor caracterizado por oscilações entre dois polos, né? E são episódios de, vamos dizer assim, de depressão, episódio de mania, né? Ou hipomania. No episódio depressivo, com relação a este transtorno bipolar, há uma tristeza profunda, há uma tristeza persistente, há um sentimento de perda de interesse nas atividades, uma baixa energia, há um sentimento de culpa, de inutilidade e pensamentos negativos, destrutivos, que são recorrentes nessas pessoas. E no episódio maníaco, existe uma euforia ou irritabilidade intensa, aumento de energia e de atividade, diminuição necessária do sono, há também uma condição de pensamentos acelerados ou comportamento impulsivo, ou seja, gestos excessivos ou mesmo decisões precipitadas que muitos que sofrem do transtorno bipolar possuem. Do ponto de vista psicanalítico, o bipolar vive a oscilação interna entre estados de perda, que é a depressão, e o estado de defesa contra essa perda, que é a mania. Então, a mania, nesse sentido, pode ser entendida como uma tentativa inconsciente de negar a dor psíquica profunda que esse indivíduo sente. Então, dentro desse contexto, nós veremos também um pouco daquilo que nós já conhecemos com relação ao narcisismo patológico. Esse, por sua vez, é um padrão persistente,
de grandiosidade, necessidade de aprovação, de admiração, a falta de empatia muito grande, né, com outras pessoas, com outros indivíduos, e se caracteriza por alguns pontos que nós já estudamos aqui, inclusive temos vídeos aqui a respeito desse assunto. Eu peço a você que verifique no nosso canal, que é aquele sentimento de superioridade, aquela necessidade constante de aprovação, de validação, a dificuldade de reconhecer sentimentos alheios, que é aquela apatia, não é? A sensibilidade extrema à crítica, não suporta ser criticado, a tendência de manipulação emocional, usando o famoso ciclo narcisista daquela condição de idealização, descaracterização ou mesmo desvalorização e o descarte. São esses os 3 níveis principais do ciclo narcisista. E a exploração da pessoa como vítima, né, em benefício próprio. Na psicanálise, o narcisismo está relacionado com uma estrutura de personalidade fragilizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que por trás daquela máscara de grandiosidade existe um eu profundamente magoado, profundamente ferido, profundamente maltratado, infeliz, certo? Existe um eu vulnerável, fragilizado, com uma autoimagem baixíssima e muitas vezes que foram originadas na experiência muito nova, quando eles eram ainda criança, que levou para um tratamento mais duro no sentido em que eles iam crescendo e não foi cuidado, não foi tratado esse sentimento. E aí cria um adulto com uma síndrome de negligência, de rejeição, de supervalorização distorcida. Assim sendo, esse é o tipo de narcisista patológico. As diferenças fundamentais estão no humor e na personalidade. Por que nós dizemos que a principal diferença está entre o transtorno bipolar e o narcisismo está na natureza do seu problema de transtorno bipolar? Ele usa o transtorno do humor, né, em episódio, sempre mudando de humor rapidamente. Enquanto o narcisismo patológico é um transtorno de personalidade estrutural e contínuo. Como posso explicar isso aqui? Isso significa que o bipolar, ele tem períodos em que ele está muito bem. Ele é funcional, ele é equilibrado. Entretanto, ele intercala esse sentimento com crises. E nessas crises é que ele muda de humor, de perspectiva. Já o narcisista, ele mantém um padrão, e aquele padrão constante de comportamento ao longo de toda a sua vida, ele não muda. E nem tem interesse em mudar. E é aí onde está a diferença. Muitas pessoas confundem essa questão. Mas vamos às estabilidades da identidade, que é outra coisa importante que está na identidade dos dois tipos. O bipolar, geralmente, ele mantém uma identidade relativamente estável, não é? Fora das crises. Quando ele não está em crise, ele é uma pessoa praticamente normal. Já o narcisista, ele possui uma identidade muito frágil. E como essa identidade frágil, ela foi construída ao longo da sua vida, ele cria então uma falsa imagem, uma máscara para conviver em sociedade.
E essa imagem ou essa máscara geralmente é mais de grandiosidade, de ser importante. Então, na prática, isso significa que o bipolar pode reconhecer seus erros, pode reconhecer suas falhas, pode até sentir culpa. Ele pode, após o episódio de crise, ele pode se arrepender de muita coisa que ele fez. Por outro lado, o narcisista, ele tende a negar as suas falhas e culpar a outra pessoa ou qualquer outro indivíduo, projetando a culpa dele para outros e preservando a sua autoimagem de grandiosidade. E isso ele faz de qualquer custo, certo? A qualquer custo. Por quê? Porque a ideia que ele tem é se defender o máximo das revelações sobre a realidade da sua vida ou das suas vulnerabilidades. No bipolar, quanto à questão da empatia no relacionamento. No bipolar, durante o episódio em que ele está tendo uma crise, essa crise pode ser a de mania ou pode ser a de depressão, pode haver uma certa dificuldade nos relacionamentos. Mas fora dessa fase, ele é uma pessoa empática, ele é uma pessoa saudável, aparentemente, costuma estar preservada a sua autonomia. Então ele é praticamente um ser normal como qualquer outro. Já o narcisista, como ele não tem uma empatia estrutural, o outro não é visto como um sujeito. O outro é visto como um objeto de validação. E aí ele faz uma condição que é interessante, que ele começa a trabalhar sempre com relação a outra pessoa, voltando sempre para o ciclo. Quando está no ciclo da idealização, então ele manipula. Ele faz a pessoa se sentir mais querida, se sentir mais protegida. Quando a pessoa começa a conhecer e começa a verificar quem ele realmente é, aí ele começa com a manipulação destrutiva, que é a questão de manter o desapego, ou seja, ele desvaloriza a sua vítima. Esse segundo período de desvalorização, então ele vai usar tanto a manipulação como o gaslighting, como nessa desvalorização ele vai manter a pessoa o mais isolado possível e no mais baixo nível. E o ciclo de idealização e descarte vai acontecer muito em breve, porque ele vai à procura de um suplemento narcisista mais disposto a ceder aquilo que ele precisa. Olha, no ponto crucial para a diferenciação é o nível de insight, ou seja, é a consciência sobre si mesmo. Quando o bipolar frequentemente tem essas crises, após a crise ele reconhece que algo está errado nele e busca ajuda. Já o narcisista, ele raramente admite a sua falha, então ele jamais vai procurar ajuda. Ele sabe que a sua estrutura fragilizada não permite que ele invada essa área para evitar o sofrimento. Então o narcisista, ele cria uma certa defesa para não se expor. Então ele jamais vai procurar um psicólogo, um psicanalista para se tratar, porque para ele está bem, ele não está sentindo nada, quem está sentindo são as outras pessoas que convivem com ele, certo? Agora, o transtorno bipolar, ele tem tratamento?
Geralmente tem. O tratamento para o transtorno bipolar pode ser medicamentoso, que é fundamental para a estabilização do humor. Pode ser uma psicoterapia auxiliada na regulação emocional. Pode ser também, dentro do prognóstico, nesse caso é positivo, com acompanhamento adequado, né, de um profissional da área de saúde. Mas o narcisismo, o tratamento para ele é mais complexo, é mais difícil, porque há uma resistência à terapia. O bipolar muitas vezes tem resistência também, mas a resistência do narcisista patológico é bem maior. O processo envolve reconstrução gradual da falsa identidade, e é aí que o narcisista não quer tocar nesse assunto. Ele não quer se expor para verificar sua identidade e verificar que ele é um fracasso. Ele não vai querer isso. Então, jamais ele procura ajuda. Na psicanálise, trabalhar com o narcisista exige um cuidado todo especial, pois muitas vezes o confronto direto gera uma reação de abandono no tratamento. Porque quando você conversa com ele, ele pode até contar uma história, mas você sabe, clinicamente falando, de que aquela história que ele está contando é inventada. E quando você tenta colocar ele no caminho para que ele atinja um ponto que seja aceitável para o tratamento dele, ele se rebela e pode acontecer o abandono do tratamento. Então, com relação ao impacto que o bipolar e o narcisista provocam nos seus relacionamentos interpessoais ou amorosos, etc. Tanto o bipolar quanto o narcisista têm alguns desgastes durante a crise. O bipolar, ele tem a possibilidade de reconstruir o seu relacionamento após uma crise, porque geralmente há um arrependimento, há uma mudança de comportamento e há um pedido, quase que uma súplica de opor ajuda, que o familiar pode fazer, ajudando ele a se encontrar através do tratamento. Já o narcisista tende a ser um relacionamento mais tóxico, mais desgastante, com padrões repetitivos de abuso emocional, de manipulação. Muitas pessoas relatam que quando convivem com o narcisista patológico, elas têm confusão emocional, têm perda de autonomia, têm uma dependência psicológica, porque eles são muito sedutores e faz com que sua vítima dependa muito psicologicamente dele. A sensação de estar pisando em ovos, quem convive com o narcisista sabe disso. Você nunca sabe o que é que vem dali. Pode vir uma pessoa amável, carinhosa, mas pode vir de repente uma pessoa com 5 pedras nas mãos, gritando, né, com você ou ameaçando, e isso é muito difícil de se conviver. Existem algumas confusões comuns, né, com quem vive nos dois pontos. Alguém dizer, ele muda de humor muito rápido, deve ser bipolar. Olha, essa é a frase que está na boca das pessoas, dos chamados leigos, né? A maioria das pessoas. Mas mudança de humor não define bipolaridade. No narcisismo, as mudanças são reativas. Depende do ambiente que o narcisista está. Enquanto o bipolar são mudanças mais internas, mais cíclicas.
Então você pode controlar de alguma forma. Outro erro comum é interpretar a grandiosidade do narcisista como uma mania. E o que não é. A mania, ela é episódica, ou seja, ela tem um período. Ela vem acompanhada de outros sintomas clínicos. Mas o narcisismo, ele não tem um período, ele é constante. Ele é daquele jeito constantemente, porque aquilo já faz parte da sua própria personalidade. Isso causa muita dor no relacionamento. E essa dor tem dois quadros importantes, tanto no bipolar quanto no narcisismo. Apesar das diferenças, ambos envolvem sofrimento psíquico. No bipolar, existe uma dor emocional profunda ligada à instabilidade interna daquele indivíduo. No narcisismo, existe um vazio existencial, uma sensação de que você não é suficiente, de que ela é encoberta por uma grandiosidade. E a diferença é que o bipolar, ele sofre consigo mesmo. O narcisista frequentemente faz os outros sofrerem por ele. Vocês estão entendendo aqui essa questão? E algumas implicações familiares e sociais que a gente tem que trazer aqui. No bipolar, pode afetar o trabalho, pode afetar as finanças, pode afetar as relações. A família precisa aprender a lidar com as crises, a possibilidade de um suporte e até a melhora na sua condição. No narcisista, o narcisista, conviver com ele é uma situação difícil, porque ele gera ambientes emocionalmente instáveis, abusivos, pode causar trauma aos parceiros e até aos filhos, e há uma dificuldade em vincular os sentimentos familiares. Ou seja, ele dificulta o vínculo saudável. Então, filhos de narcisista, por exemplo, frequentemente desenvolvem uma baixa autoestima, desenvolvem uma ansiedade tremenda, desenvolvem uma dificuldade de identidade. Então, essas são as reações mais comuns que nós podemos identificar aqui. Na psicanálise, o bipolar pode ser entendido como alguém que oscila entre posições psíquicas. Uma posição depressiva, que é o reconhecimento da perda, e uma posição maníaca, que é a negação à dor. Já o narcisista, ele está preso à defesa rígida contra o colapso interno. Então, o que ele vai fazer para proteger a sua essência, que já é um tanto quanto vulnerável, ele usa a sua grandiosidade como forma de proteger, de escudo contra sentimentos de vergonha e de inadequação. Como identificar na prática os dois tipos? Há uma pergunta-chave nesse sentido. Para o bipolar, você pode perguntar: existem ciclos claros de euforia e de depressão? Você pode perguntar também: há períodos de estabilidade em que eles estão tranquilos, normais? Os sintomas de bipolaridade aparecem sem motivo externo evidente? Se for positivo essa resposta, você está diante de um transtorno bipolar. Já no narcisismo, você vai perguntar: existe necessidade constante de admiração? Há dificuldade em reconhecer o erro dessa pessoa? A pessoa manipula e desvaloriza os outros? Se for positivo com relação a essa pessoa, então você está diante de um transtorno narcisista patológico. Viu? Então,
O que nós geralmente recomendamos é cuidado com o diagnóstico precipitado. Cuidado. Rotular alguém de bipolar ou rotular alguém de narcisista sem uma avaliação profissional, sem um acompanhamento, pode ser prejudicial. Ambos os diagnósticos exigem critérios clínicos específicos, um exame apurado, certo? E uma avaliação cuidadosa. Além disso, traços narcisistas existem em todos nós. Veja só, estou falando do narcisismo secundário. Ou no narcisismo primário, quando nós estamos falando de algo que é inerente do ser humano. Narcisismo primário. Se ele é bem tratado, todos nós temos essa área também. Já, se não for bem tratado, ele passa a ser o secundário, que é esse caso que nós estamos tratando aqui. Então, o problema é quando esses se tornam secundários, regidos pelo sentimento de inadequação, que não foi cuidado na infância, na adolescência, e que veio para a fase adulta e se tornaram rígidos nas suas condições e, consequentemente, prejudiciais ao convívio. Então, entender a diferença entre transtorno bipolar e narcisismo não é apenas uma questão teórica. É uma ferramenta de proteção emocional, discernimento relacional e cuidado com a saúde mental. Enquanto o transtorno bipolar exige tratamento clínico e suporte emocional para a estabilização do humor, o narcisismo exige limites claros, consciência e muitas vezes o distanciamento para a preservação psicológica do indivíduo. A maturidade emocional está em reconhecer que nem todo comportamento difícil é doença. E nem toda dor visível é compreendida de imediato. Compreender essa diferença vai permitir evitar relacionamento abusivo, buscar ajuda adequada, desenvolver empatia com responsabilidade, proteger a própria saúde mental e, no fim das contas, o conhecimento não apenas esclarece, mas ele também liberta. Tá certo? Pelo que nós vimos aqui, deu para compreender um pouco essa diferença. Tá certo? Se você quiser mais alguma informação, fale aqui embaixo, comente e diga, conte sua história, que nós estamos aqui para lhe ouvir. Eu leio todos os comentários e se você quiser fazer o seu comentário, bom ou mal, não tem nenhuma importância, responderemos todos igualmente. Tá certo? Fica com Deus, eu te espero no nosso próximo vídeo.